Vamos lá, eu acredito que 90% das pessoas casadas não amam os seus cônjuges. Eles falaram, como assim? Me respeita, né? Você nem conhece a minha história. Mas vamos lá, quando a gente está no altar e a gente diz sim, né? E vamos usar aqui exemplo eu e a Rafa, eu não disse sim para a Rafa. E ela também não disse sim para mim. Eu disse sim para a expectativa que eu tinha de uma mulher. E eu acreditava que, em certa hipótese, a Rafa poderia se encaixar naquela expectativa. Ela disse sim para a expectativa que ela tinha de um homem. E ela acreditava que, de certo modo, eu fosse me encaixar naquilo. Só que quando a gente chega na prática, né, na realidade do casamento, a gente vê alguém muito diferente da expectativa que a gente criou. Alguém humano. Alguém com potencialidades, mas também com falhas. E aí eu olho para aquilo e viro e falo assim, nossa, mas que mulher estranha. E aí eu começo e me envolvo num trabalho de querer mudá-la. E aí tem casais que estão há 5, 10, 15, 20 anos perdendo a oportunidade de viver, eu não falo nem só como casado, mas viver como indivíduo, como pessoa humana, aproveitar essa vida, porque estão envolvidos no trabalho de tentar mudar o outro. E nem Deus, podendo fazê-lo, muda as pessoas sem que as pessoas permitam. E isso é tão interessante que, por que eu digo que não ama, né? Porque se eu casei com a Rafa, olho para ela aqui, mas eu estou esperando ela chegar em outro ponto, que é a minha expectativa, eu não amo a Rafa. Eu amo a minha expectativa. Isso não é amor. Isso é amor próprio. Eu amo algo que faz sentido para mim, e não a pessoa com quem eu me casei. Faz sentido isso, não? Acendeu a luz aqui agora. Consigo me explicar? Mas foi forte. Bacana. Foi forte. Para você também foi assim a expectativa, Rafa? Sim, eu acredito que para a maioria das pessoas essa expectativa a gente é frustrado ali logo de cara, né? Do dia que a gente diz sim, que tá namorando ali, tá noivo, pro dia que a gente casa e vai viver o primeiro dia de casado, com certeza a maioria das expectativas são, né, quebradas ali, desconstruídas, porque você vê a pessoa sendo, de um dia para o outro, ela passou a ser de, né, noivo para o casado, e é um papel diferente que você tem que assumir, é uma postura diferente que você tem que assumir. E aí, você estando ali na mesma casa, com posturas diferentes sendo colocadas ali diariamente, com certeza vai ter um atrito, né? E grande chave que virou para a gente foi essa questão que o Haroldo falou, que da gente não viver, né, aguardando, né, vivendo nessa expectativa do outro, mas sim se melhorando a cada dia. Quando você se ocupa, né, ocupa o seu dia se preocupando em ser você, a sua melhor versão dentro do relacionamento, com certeza o seu relacionamento muda. Agora, se você viver buscando melhorar o outro, consertar o outro, sabe, construir um outro que não existe, você vai ser muito pesado, vai ser muito trabalhoso. Então, o que a gente fez, né, como eu disse, nesses últimos 10 anos, para melhorar realmente o nosso relacionamento foi o Haroldo se preocupar em ser o melhor homem, o melhor marido, o melhor pai, o melhor filho, o melhor servo, e eu me preocupei em ser a melhor esposa, filha, mãe, sabe? Então, é isso que funciona, sabe? Assim, é o que funcionou demais pra gente, quando a gente parou de querer consertar o outro, implicar com as diferenças e sim ir melhorando a si mesmo, a cada dia. Mas percebe que nada disso seria possível se a gente não tivesse lidado com essa questão das expectativas? Porque se eu tenho expectativas de uma mulher, que vamos imaginar a nota, né? Ah, como é que seja de 0 a 100, 100 romântica, 90 na cama, 100 criação de filhos, um exemplo, né? Carinhosa. Tudo lá em cima. Por mais que ela tentasse ser a melhor mulher que ela pudesse ser, ela ia chegar nessa expectativa? Nem ela e nem mulher nenhuma, né? Então, assim, enquanto a gente não quebrou essas expectativas, a gente não conseguia sequer validar o esforço do outro em tentar ser a pessoa melhor. E aí isso é tão, assim, tóxico para nós como seres humanos, porque amando a expectativa, eu deixo de amar a pessoa. E amando essa expectativa, que é irreal, eu deixo de aproveitar do que ela já tinha de bom para me oferecer. Entende? Então, quando eu olho para ela hoje, mesmo com os pontos de melhoria que ela ainda tem, que eu ainda tenho, são poucos, são inúmeros, como qualquer ser humano, a gente olha e fala, cara, ela olha para mim, deixa eu aproveitar do que o Haroldo tem de bom. É aquilo que você fala, né, mano? Às vezes a gente está querendo colher peras num pé de abacate, por exemplo. Eu falo muito isso quando pais vêm me procurar, principalmente, para ajudar ali no relacionamento com os filhos, dificuldade ali com os filhos e tal. E queria que meu filho fizesse isso, fosse assim, não estivesse passando por esse desafio. O que é que eu faço? A primeira coisa que eu faço é você pensar
que o seu filho é um pé de alguma coisa, né? Um pé de limão, um pé de goiaba, um pé... Qual é? Quem é seu filho? Ok, ele é um pé de limão, o que você pode colher desse pé de limão? O que esse pé de limão tem para te oferecer? Porque, às vezes, ele é um pé de limão, mas você está querendo colher ali uma manga. Você está querendo colher uma amora. E o pior é que é uma expectativa irreal, amora, né? Desajustada. E aí você fica querendo que o outro te entregue algo que ele não é capaz de te entregar ainda. Né? A mesma coisa com filhos e, né, o relacionamento de casal.